Muitíssimo bem-vindo, estamos na área com muito futebol, muito esporte, vários assuntos rolando e, claro, a nossa agenda, os tweets, interatividade total. O primeiro assunto, esse cara aqui, ó, o Cássio. Na verdade, o assunto não é ele, né? O assunto é o treino aberto, que é uma questão de segurança, é uma questão social e tem envolvido muitas discussões entre Corinthians e Palmeiras. Hoje, mais cedo, o Cássio falou com exclusividade para o Sport TV a respeito da mudança do horário do treino de sábado para sexta-noite. Vamos ouvir Cássio e a gente começa o nosso bate-papo. Eu vi alguma coisa que a PM, né, tava querendo vetar, mas é difícil, mas a gente é funcionário, né, se está marcado, a gente vai lá, vai treinar, mas o legal seria a mesma coisa, né? Até pro pessoal, não sei se poderia ter comprado ingresso antes, não sei como é que tava, era troca de alimentos, né? Tem gente que já trocou, provavelmente. Então, tem que ver como é que vai ficar com esse pessoal aí que vai ficar prejudicado, né? Então, mas o pessoal deve estar comentando com nós aí o porquê da mudança, o que aconteceu, e nós temos que acatar, né? Mas é ruim, né? Porque de repente a pessoa trabalha a semana toda para levar uma criança que não pode ir no jogo, poder estar lá vendo o treino, e infelizmente não vai poder ir porque trabalha até sexta-feira. Acho que a gente pensa mais no torcedor do que... Porque, querendo ou não, nós jogadores vamos treinar na sexta e eu treino no sábado, então não faz tanta diferença, mas é mais pensando no torcedor assim, eu acho que fica uma coisa ruim, né? Porque de repente uma criança não conseguiu, sabe que os preços às vezes são caros e a procura é muito grande nos ingressos dos nossos jogos e poder ver um treino e de repente não poder ir, eu acho que é mais frustrante. O mais impactante, né, é que essa fala do Cássio aí, ela representa muito mais do que o treino aberto, né? É como a sociedade se vê de maneira geral. Trabalha honestamente, chega no final da semana, não pode sair na rua, não pode ver um treino aberto porque tem gente querendo fazer o mal. Felipe Diniz está sempre querendo fazer o bem, sempre com takes muito favoráveis. Felipe, bem-vindo. Quais as novidades aí do Corinthians? Já demos aqui a fala do Cássio. Tem outras novidades? O que o time está achando dessa troca de horário? Tem sim, tudo bem com você, Fred? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Tá Na Área. Como vocês podem perceber, agora a gente está aqui no estacionamento do Centro de Treinamentos do Parque Ecológico, o CT do Corinthians. A gente estava lá dentro até agora há pouco, a gente pôde acompanhar boa parte do treinamento, mas o Carille, nessa parte final, decidiu fechar o trabalho para que ele possa fazer jogadas ensaiadas, de bolas paradas e também treinar penalidades máximas. Então ninguém pode acompanhar esse treinamento, por isso toda a imprensa foi obrigada a sair do CT ali para um lugar mais reservado, a sala de imprensa ali fechadinha por vidros escuros, ou seja, ninguém está podendo acompanhar ou gravar essa última parte do treinamento. Sobre o que você dizia, sobre o que o Cássio falava, a mudança desse treinamento aberto para a torcida, que seria no sábado às 10 da manhã para sexta-feira às 8 da noite, o Cássio também disse outra coisa interessante, né? Ele lembrou que o Corinthians, já em outras duas oportunidades, a partir dessa fase mais decisiva do Campeonato Paulista, já teve de alterar a data previamente marcada para seus jogos. Lembrou, por exemplo, do jogo contra o Bragantino, o jogo de ida, com o mando do Bragantino, esse jogo que aconteceu no Pacaembu. Esse jogo estava marcado para domingo, 11 horas da manhã, e por causa de segurança, um problema aqui da cidade, acabou tendo de ir para as 4 da tarde esse jogo. E a final contra o Palmeiras, o jogo de ida na Arena em Itaquera, inicialmente estava marcado para domingo, às 4 da tarde, mas porque o Palmeiras jogaria na terça-feira pela Libertadores, o jogo teve de ser antecipado para sábado, às 4h30 da tarde. E o Cássio lembrou tudo isso, que é sempre o Corinthians quem está tentando deixar as coisas mais claras e está tendo que abrir as pernas, abrir mão do horário inicial. Então o Cássio lembrou isso hoje, quando soube dessa mudança do treinamento agora. Então o fato é que o treino vai acontecer às 8 da noite, 41.500 ingressos trocados por alimentos. Esse povo vai ter que mudar aí um pouco a programação e se esforçar nessa sexta-feira à noite. Quem também falou sobre o assunto foi o presidente do clube, o André Sanches. Não estava prevista nenhuma entrevista coletiva dele, nada disso, mas ele, depois dessa mudança, se antecipou, pediu para vir aqui até a sala de entrevistas do Corinthians para falar sobre esse assunto. E fez primeiro um pronunciamento, depois respondeu algumas poucas questões. Vamos ouvir André Sanches sobre essa mudança obrigatória aí, praticamente, do treinamento de sábado para sexta-feira. A verdade é o seguinte, tinha marcado uma reunião hoje na federação para decidir o negócio dos treinos abertos aí, que até treino aberto está dando confusão. E chegando lá não teve a reunião, eu já decidi por conta própria transferir o treino para amanhã às 8 horas da noite na Arena, porque o torcedor corintiano há de entender que esse último incentivo, até por nós não podermos, nossa torcida ir no estádio, seria importante. O corintiano gosta disso, o jogador do Corinthians gosta disso.
E eu me antecipei, antes da reunião, e já disse que já mudaria o treino às 8, até porque já tinha informação que a promotoria ia entrar com uma ação judicial para não ter treino aberto, e uma das partes queria que acontecesse isso, que não tivesse treino aberto. Então, para não acontecer isso, eu já antecipei o treino para sexta-feira. Então, não teve reunião, não teve nada, não teve disputa. Eu cheguei lá e já percebendo isso, já falei que o Corinthians ia treinar sexta-feira, 8 horas da noite. Fato que o Corinthians está tendo seus jogos mudados aí desde as quartas de final. Foi assim contra o Bragantino, que a tabela previa o primeiro jogo, né, com o mando do Bragantino para 11 da manhã no domingo, e depois foi alterado para 4 da tarde por um problema de segurança. Depois o primeiro jogo da final, que foi para o sábado, porque o Palmeiras teria um jogo da Libertadores na terça-feira. E agora, mais uma vez, é o Corinthians quem tem que abrir mão, né, se é esse o termo certo para isso, dessa vez com a questão do treino aberto. O Corinthians está abrindo realmente mão ou não há outra alternativa e por isso as coisas estão acontecendo dessa maneira? Não, alternativa tem. Era menos de 72 horas, era não entrar em campo. A lei me permite isso. Mas temos que entender que o calendário do futebol brasileiro, ainda mais esse ano com Copa do Mundo, é um caos e temos que ir convivendo. Eu entendo o jogador falar isso, eu também sinto, mas acho que já chegou ao nosso limite. Acabou tanto tempo ceder. Agora, não teve nada do jogo do treino aberto. Foi o Corinthians que antecipou e mudou. Bom, tá aí então o André Sanches, e ele claramente dá a entender de que o Palmeiras não queria a realização desses treinamentos com portões abertos e por isso estava fazendo força para que nenhum dos dois times o tivessem. Então o Andrés preferiu se antecipar, como ele próprio disse, marcar o treino para sexta-feira para garantir o treino aberto e assim esse último contato dos torcedores do Corinthians antes da final, lembrando que o jogo de domingo na Arena do Palmeiras terá exclusivamente torcedores palmeirenses. Sobre o time, agora há pouco o Carille fez um trabalho aqui, um trabalho tático, colocou os titulares em campo, mais uma vez repetiu a escalação que ele já havia colocado em campo ontem, com o Ralf no lugar de Gabriel. Um time sem um centroavante fixo e tem a seguinte formação esse time, com Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay. No meio campo, o Ralf e o Maicon, com o Gabriel no time reserva, e aí uma linha de 4 jogadores de movimentação, o Romero, Jadson, Rodriguinho e também Matheus Vital. Tudo indica que essa deva ser a escalação do Corinthians para esse jogaço, hein, Fred? Imperdível domingo, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, a grande final do Campeonato Paulista. Filipão, não vou falar tchau, vou mandar um até logo, porque já tem coletiva com o Romero e a gente espera você por aqui, certo? Beleza. É isso, combinado. Até já, Fred, um abraço. Abraço pro Felipe Diniz, vamos direto pro treinamento do Corinthians, onde Romero está falando, coletiva rolando. Vamos ouvir o Romero, a gente já volta para falar mais do jogo. Será concentrado, ligado, mas fora das confusões. Romero, como é que vai ser disputar uma final de campeonato no Allianz Parque, que vai estar completamente lotado, e você já teve a experiência de jogar lá? Como é que é o ambiente lá? É um estádio que, de certa forma, intimida o adversário? É um caldeirão? Quais são as impressões em relação ao Allianz Parque? Então, sempre é bom jogar lá. Qualquer jogador do Corinthians vai falar que é bom jogar lá. Pelo clima, o estádio lotado, com a torcida do rival. E é importante para a gente uma definição de campeonato. A gente tem que, como falei, jogar futebol para ser campeões. Precisa de uma vitória simples para ir no pênalti. E acho que a gente vai trabalhar agora na semana os erros que a gente cometeu no sábado e tomara que a gente possa finalizar mais e fazer os gols que a gente precisa. Boa tarde, Romero, tudo bem? Aqui. Tudo Você, eu imagino que o grupo todo ficou muito frustrado, evidente, depois de sair derrotado lá no sábado, todo mundo triste, meio chateado, enfim, lógico. Você já percebeu que esse clima já mudou de frustração para confiança, conversando aí no vestiário, se arrumando, dentro do treino trabalhando? Você percebe que isso ficou para o passado mesmo, que agora já está num foco de confiança? Na verdade, a gente, quando começou a jogar a final, a gente sabia que tinha 2 jogos.
A primeira batalha a gente perdeu em casa, onde a gente não tinha que perder, né? Jogando em casa com a nossa torcida. Mas a gente já tem que esquecer esse jogo, porque de nada adianta a gente lembrar ainda e não fazer um grande jogo no domingo. A gente precisa de fazer 2 gols para ser campeões, mas a gente também sabe que com uma vitória simples a gente vai no pênalti. Foi contra o São Paulo que a gente definiu nos pênaltis e passou. A gente já está na final. Então, como falei no começo, a tranquilidade é fundamental. Nosso time tem jogadores com muita experiência, então acho que vai ser fundamental ficar tranquilo, ficar concentrado e fazer nosso futebol. Romero, aqui. Boa noite. Muito tem se falado também em relação à questão dos atacantes do Corinthians, né? O Corinthians consegue criar, chega ali perto da área do adversário, não conseguiu ir tão bem contra o São Paulo, apesar do gol do Rodriguinho ali no final, depois contra o Palmeiras. A sua avaliação particular sobre essas, não sei nem se crítica é a palavra certa, mas que avaliação que você faz desse momento do ataque do Corinthians? Então, jogar sem 9 sempre vai ser complicado, né? Porque a gente tem que ficar muito com a bola e ver a hora certa de finalizar. A gente tem que ter muita tranquilidade, buscar o momento certo para finalizar. E acho que essa referência é importante para qualquer time. Mas a gente está sem 9, a gente tem o Rodriguinho e o Jason aí que para nós é fundamental, porque são jogadores diferenciados, e para os caras que vêm de trás, como os jogadores de ponta ou os laterais, é fundamental apoiar e chegar no gol, no campo adversário. É fundamental ficar muito com a bola para a gente criar alguma jogada. No primeiro jogo também as críticas foram feitas dos dois lados, que muitas faltas, aconteceram as brigas. Você acha que para esse jogo de domingo deve ser a mesma coisa? Você acha que dos dois lados, ou pelo seu lado, que é o lado do Corinthians, dá para acreditar que vai ser uma partida com uma postura diferente por parte dos jogadores na questão da briga mesmo, do embate ali, do 1 contra 1? Então, como falei, né, a gente tem que ficar tranquilo nesse aspecto. É fundamental a gente jogar futebol, não entrar em confusões. Eles têm a vantagem de 1-0, mas a gente jogando e fazendo nosso trabalho, eu acho que e já aconteceu o ano passado também, de ganhar lá na casa deles. É fundamental ficar tranquilo, de não entrar em confusões e fazer o que a gente vem fazendo, né, ao longo do campeonato, de fazer, ficar com a bola, fazer triangulações e finalizar mais, que o que a gente está faltando para nosso time. Romero, como é que vocês acham que o Palmeiras vai jogar? Não entendi, desculpa. Como é que postura do Palmeiras vocês esperam? Como é que você acha que o Palmeiras vai jogar essa partida? Então, jogando lá, sempre eu acho que vai... Considerando a vantagem que eles têm, né? Sim, mas a vantagem é pouca, né? É mínima. Acho que eles vão propor o jogo também. Vai ser um jogo aberto, diferente do que foi agora aqui no dia sábado na nossa arena, porque eles vão sair para jogar e a gente também. A gente precisa da vitória, mas com muita tranquilidade. Tem que ficar calmo também, porque no outro lado tem jogadores com muita qualidade também. Eles demonstraram aqui na nossa arena, se eles ficam com espaço, eles são perigosos. Então acho que a gente tem que atacar, mas tem que ser muito organizado.
E você... Muito bem, Romero falando, sempre polêmico em clássicos, o Ángel Romero, paraguaio, dessa vez concentrado só no jogo, Corinthians e Palmeiras, né? Vamos continuar falando de Corinthians e Palmeiras, nosso convidado de hoje é Wagner Villaron, está no sofá da sabedoria com Bárbara Coelho. A gente tem muita sabedoria, né? Muito conhecimento, cara. Poxa, até eu fiquei, vou até me ajeitar aqui. Como é que a gente antecipa, Bárbara Villaron? Muito bom, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui, por mais uma vez, agora primeira vez o Novo tá na área com a gente. Como é que vocês avaliam esse confronto? Mais uma vez, Palmeiras e Corinthians cheio de polêmicas, né? Não dava pra só ser uma final normal. Não dá. Boa tarde, Bárbara, Boa tarde, Fred, amigos do Tá Na Área. Antes de mais nada, a gente participa muito do Tá Na Área, um telão aqui atrás, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mais confortável aqui. Muito mais. Mas não tem como ser diferente, né? Essa mobilização, a polêmica, essa questão, até treino virou motivo de polêmica. O que você acha dessa mudança? Porque o Cássio cita que não é um horário que eles estão acostumados a treinar, isso pode atrapalhar. De fato, pode atrapalhar? Sabe, Bárbara, o que mais me incomoda em toda essa história é a parcela de bem da sociedade, da população, que é a maioria, ainda bem, tendo que se adaptar aos maus. Então, por que existe a possibilidade de uma parte da torcida se encontrar no metrô, em algum lugar da cidade, você prejudica todo mundo que vai ali só, como o Cássio falou. Tem muita gente, até pelo preço dos ingressos da nova arena e tal, que não tem acesso. Sim, a única oportunidade que você tem, e a Arena do Corinthians hoje é uma atração turística de São Paulo, assim como a do Palmeiras. É muito bacana, os dois estádios são muito bacanas. E muita gente só tem a oportunidade de conhecer nessa hora. Tanto é que acho que o estádio praticamente lotado, acho que mais de 40 mil ingressos foram distribuídos para esse treino. Então frustra muito, dificulta aquele processo de formação do torcedor. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar bem nessa questão da adaptação. Os maus têm que se adaptar aos bons, não ao contrário. Vamos pro time que deve ir a campo. O Diniz trouxe pra gente uma previsão. Tudo é uma previsão, tá, gente? A escalação mesmo é na hora do jogo. A opção pelo Ralf tem um pouco a ver com a bola parada, o fato dele ser um jogador mais alto e também proteger mais a zaga do Corinthians, em caso de muitas investidas do Palmeiras. Você avalia também dessa forma? O Carille já fez essa mudança ao longo do campeonato, tirando o Gabriel, colocando o Ralf, exatamente por causa desse argumento da estatura. O Corinthians sempre se notabilizou, nos últimos anos, no passado recente, por ter uma defesa muito sólida. O Corinthians deixava o adversário com a bola e torcia para que ela fosse lançada na área. Ele induzia o adversário a fazer isso porque tinha uma segurança muito grande nesse tipo de bola. E esse ano o Carille ainda não conseguiu ter essa consistência. Então a entrada do Ralf, você não tem a menor dúvida. Além da experiência, da identificação com a torcida, é um campeão mundial. Sim. Tem ali, sei lá, acho que 10 centímetros mais do que o Gabriel. Então não é que ele dá, mas ele melhora essa solidez defensiva do Corinthians. O ataque do Corinthians é o assunto da semana e eu acho que vai ser por muito tempo, enquanto o Carille não arrumar um jeito de resolver. E o Corinthians precisa fazer o resultado. Como você vê esse jogo? Você vê o Palmeiras controlando as ações do jogo, tentando ficar com a bola. Não estou dizendo um Palmeiras retrancado, não. Não quero nem ter essa prepotência. Eu quero dizer um Palmeiras com mais paciência, né? O Palmeiras tem um regulamento debaixo do teu braço, venceu o primeiro jogo de 1-0. Ou você acha que pelo fato do Corinthians não ser um time hoje que consegue fazer gols com facilidade, o Palmeiras pode dar um pouco a bola pro Corinthians e falar o seguinte, deixa eles virem que a gente vai no contra-ataque. Qual é o jogo que vai acontecer no fim de semana, na sua opinião? O Palmeiras está com praticamente tudo nas mãos, né? Você tem um elenco melhor, você tem um time mais bem preparado, você tem a vantagem do resultado do primeiro jogo e você joga em casa. Porra. Então, tranquilidade, né, só não é tranquilo porque é uma final contra o principal adversário. Sim. Mas analisando friamente, as circunstâncias favoráveis ao Palmeiras são muito maiores. Quem precisa propor algo diferente é o Corinthians. Então você imaginar o Palmeiras numa situação como essa, mudando o seu estilo de jogo, absolutamente improvável. Quem tem que fazer isso é o Corinthians. E como você observou, o Corinthians ele sofre muito para fazer gols. E isso precisa ser mudado. E o Palmeiras pode se aproveitar disso. Mas você sabe o que é legal? O exemplo que o Corinthians deu nessa temporada de se adaptar a essa realidade foi justamente contra o Palmeiras na fase de classificação. O Corinthians venceu por 2-0 em Itaquera, jogando sem esse centroavante, fazendo essa adaptação de movimentação. Então você tem um exemplo contra esse mesmo adversário. Imagino que o Carille não vai copiar, mas certamente ele vai se inspirar no que aconteceu na fase de classificação. Wagner Villaron fica aqui comigo, já a gente passa também mais pelo Palmeiras, a gente fala do confronto e também dos clubes, a gente vai falar sobre a decisão no futebol carioca.